bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago a resenha de Cidade dos Fantasmas, que é um livro da Victoria Schwab, que também usa o pseudônimo de V. Schwab. Pseudônimo, não sei, nome, né? V. Schwab, dependendo do gênero dos livros, ela usa entre Victoria e enfim. Esse é o livro que foi enviado pelo turista na caixinha de maio desse ano. Ele tem mais ou menos 222 páginas. Então, enquanto eu tô lembrando aqui, né, ele foi publicado aqui no Brasil pela Galera Record. A tradutora foi a Marcela Filizola e teve até a leitura sensível da Lorena Ribeiro. Eu acho a capa desse livro muito bonita. Eu descobri que tem o audiobook dele em inglês no Scribd dele e das continuações dos dois próximos livros. Então, se vocês têm Scribd ou se vocês gostam de audiobook, então tem os três. O link do Scribd para 2 meses grátis sempre fica na minha caixinha de descrição. Mas é em inglês. Mas se você fala inglês, né, já é uma boa. Eu dei uma ouvida também no audiolivro, né, no audiobook. E enquanto eu li o físico também. Eu fiz uma mistura dos dois. Então, nesse livro, a gente vai acompanhar a Cass. Ela é uma adolescente e os pais dela escrevem livros sobre fantasmas. O pai dela e a mãe dela são um equilíbrio bem interessante, né? Porque a mãe dela é mais pessoa que acredita no paranormal, em espíritos, fantasmas, nas lendas e gosta dessas histórias, fica empolgada com isso. Já o pai dela é mais cético, mas ele ama história. Então, juntos, os dois escreveram esses livros, né, que fazem o maior sucesso. E nesses livros, o pai explica a história do local, do povo, e a mãe dela explica as lendas, né? Então, é interessante porque, pra quem não gosta de fantasmas, né, quem não acredita em fantasmas, tem uma questão histórica que pode explicar o porquê que as pessoas acreditavam naquilo, porquê aquelas lendas surgiram. Já pra quem gosta de lendas e fantasmas, também dá pra você acreditar nessas histórias e entender quando elas aconteceram. E já tem um ano, mais ou menos, que a Cassidy quase morreu. Ela passou por uma experiência quase morte, de um acidente, e ela foi salva por um menino que se tornou o melhor amigo dela. Entretanto, esse menino não é vivo. Ele é um fantasma, o Jacob. E nesse momento em que ela quase morreu e ele salvou ela, alguma coisa aconteceu que ela se tornou capaz de conseguir atravessar o véu que separa, né, o mundo dos vivos do mundo dos não vivos. Porque ela sente uma coisa chamando ela e ela encontra esse tecido no espaço-tempo que só ela enxerga, só ela consegue encostar, e ela atravessa isso, então ela consegue pegar um pedaço da memória de alguém que morreu ali. Ela nunca entendeu direito por que isso acontece, mas acontecia com ela. Os pais dela não faziam a mínima ideia, né? Os pais dela escrevendo livros sobre fantasmas, a mãe dela acreditando em fantasmas, eles não faziam ideia do que a filha deles conseguia fazer. E o Jacob com ela, assim, né? Sempre um par. Um não abandonaria o outro, não deixaria o outro se meter em problemas sozinhos. Logo no início desse livro eu tava muito assim, caramba, tem vibes mesmo, né, de Os Garotos Corvos. Tipo assim, são histórias diferentes, mas me passou uma vibe, sabe? Uma sensação gostosa de quando eu tava lendo Os Garotos Corvos pela primeira vez e aqueles adolescentes, aquela coisa um pouco sobrenatural em torno deles, mas não chega a ser assustador, sabe? Não é terror, não é suspense, é uma fantasia com elementos sobrenaturais, um YA mesmo. Então, dá essa coisa interessante, fascinante que, apesar de eu já estar nos meus 20 anos, quando eu era adolescente, eram coisas que me encantavam. Então eu sei que a Rina de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, estaria apaixonada também por essa história. Mas enfim, me passou essas vibes um pouco Os Garotos Corvos, apesar de terem rumos diferentes e temas um pouco diferentes, mas nessa coisa meio sobrenatural, jovens e lendas. E, enfim, eu gostei muito, muito, muito dessa dinâmica da Cass com o Jacob. É uma amizade bem legal, é uma amizade mesmo, uma cumplicidade muito bacana dos dois. Só que a gente não sabe muito sobre o Jacob, a gente não sabe muito quem ele é, da onde que ele surgiu, o que aconteceu com ele e por que ele e a Cass são tão unidos assim. Ele conseguiu salvar ela e atravessar o véu, porque os espíritos que a Cass consegue ver não estão por aí. Assim, eles estão vagando por aí, mas se ela tá numa casa onde tem um espírito, ela não vai ver esse espírito a não ser que ela atravesse o véu. Mas o Jacob, ela consegue ver e consegue conversar e ouvir, mesmo fora do véu. E a Cass estava louca para chegarem às férias, para que ela pudesse ir para casa de praia, que os pais dela costumam alugar para escreverem, para que ela pudesse ter um pouco de paz e se afastar um pouco de fantasmas, porque
por mais que ela não enxergue eles o tempo todo, ela sente a presença. E isso é uma coisa que fica puxando ela, incomodando ela. E na casa de praia tem menos espíritos, menos energia, sei lá. Então ela se sente um pouco mais em paz, um pouco mais normal. Só que os pais dela conseguiram fechar um contrato com uma produtora para fazer um documentário. Então ela vai ter que passar as férias acompanhando eles na gravação desse programa, no qual eles vão para cidades antigas com histórias de fantasmas e explicar essas histórias e a história dessas cidades, né, para os espectadores. E é aí que a gente tem a nossa primeira parada, que é Edimburgo, que é o destino desse livro, né, e dessa história que o turista mandou pra gente. Edimburgo, na Escócia, é uma cidade muito antiga. Então, claro que ela tem muitas histórias de fantasmas, histórias que o povo acredita, histórias que misturam às vezes um pouco de lenda com realidade, de personalidades que existiram, e criminosos e vítimas dos criminosos, e a peste e guerras, tudo isso tá na história dessa cidade. O que dá material para muita lenda, muita história de fantasma, muito lugar assombrado. Então, em vez de conseguir uma paz, a Cass vai para esse lugar assim infestado de histórias e então assim, a Cass, né, mora nos Estados Unidos e ela foi parar em Edimburgo, na Europa. Então, é outra energia, outra vibe. Então ela vai perceber que as coisas que ela sabia, que ela sentia sobre o véu, são um pouco diferentes lá. Então ela vai ter que lidar com isso também, com essa nova energia, essas novas coisas. E uma lenda local antiga da rapina rubra vai se provar um pouco mais real e perigosa do que ela imaginava. Então a gente vai ter essa aventura aí, nesse local novo, descobrindo mais sobre si mesma, sobre o que aconteceu, sobre essa sua habilidade e tendo que lidar com essa rapina rubra, né, que é um perigo para ela. Tudo isso, até a rapina rubra, são coisas que eu já sabia por causa da sinopse. Então eu esperava um tipo de história, mas a autora conseguiu me surpreender muito, assim. Chegou no capítulo 19, que as coisas aconteceram de uma maneira que eu não esperava, e a partir daí o livro ganha uma vida nova, assim. O livro já tava bom, já tava interessante, já tava legal, mas ele ainda tava aquele YA que eu estava acostumada. Então, eu estava prevendo um ritmo, um tipo de coisa acontecendo. E aí no capítulo 19 as coisas aconteceram diferente do que eu esperava. Então, é aquele momento que você fica, sabe, na ponta da cadeira querendo saber o que vai acontecer e você vai ficando angustiada, você começa a sofrer com a história porque você quer saber o que vai acontecer e tem muita coisa acontecendo, coisa que você não imaginava e fica maravilhoso. Os personagens desse livro são maravilhosos, assim, as pessoas que a Cass convive, com quem ela conhece, todo mundo contribui também pra esse clima dessa história, pra ela se tornar interessante, pra o que acontece também atingir o leitor, pelo menos me atingir da maneira como me atingiu, que foi uma maneira muito legal, que me fez, assim, devorar o final do livro. Eu fiz caras e bocas e fui muito surpreendida positivamente. E uma coisa legal é que esse livro meio que tem um final fechado. Se você ler só ele e tiver bem e não tiver curioso pra saber o que vai acontecer com a Cass e com as demais pessoas, você pode parar por aqui e tá tudo bem, porque o que esse livro traz, né, a atenção desse livro, ela é encerrada, bem fechada, bem interessante, conclui um ciclo, né? O episódio de Edimburgo se conclui nesse livro. Os próximos são outras cidades, novas aventuras. Mas também não é aquela coisa que você sente que a autora vai estar inventando mais coisas só pra encher os próximos livros, porque ainda tem certas questões que a gente fica questionando o que pode acontecer, ainda mais no final desse livro, né? A gente tem sinais de que algo pode estar acontecendo e a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim e onde que isso vai chegar. Tem até um tópico, assim, uma coisa específica que eu não posso mencionar pra vocês porque seria spoiler, mas que foi na discussão, né, da leitura conjunta do turista que mencionaram e fez muito mais sentido da maneira do que eu estava interpretando. Mas o livro em si, bem fechadinho, bem tranquilo, é um livro completo, mas que te dá pontas pra você começar o próximo. Então eu acho que essa série tem potencial pra crescer e se tornar melhor, as novas histórias, trazendo mais coisas, né? Uma evolução dos personagens.
E apesar de tudo isso ter um ar fantástico, também tem a realidade, né? Não se passa no mundo fantástico, no mundo atual. Então é uma fantasia urbana, o YA. Então a gente vê também como isso afeta um pouco a realidade e a vida da Cass, porque é uma adolescente, né? Então tem coisas aí, tem certos limites pra ela, certas coisas. Inclusive a relação dela com os pais dela, né? Então são coisas desse tipo. E além disso, que eu acho que podem ser bem exploradas nos próximos livros. Esse livro, né, ele é fino, né? Não é um livro grande, pouco mais de 200 páginas só. Mas ele não parece sobrar nem faltar nada, sabe? A história é bem completa, ela conseguiu me pegar, conseguiu me ancorar no lugar, tem uma ambientação muito legal, introduzir os conceitos da fantasia que eu tenho que entender aqui, apresentar os personagens, fazer eu me importar com eles e sofrer com eles e sentir, ficar curiosa, sem parecer que as coisas estavam sendo corridas, porque teve um ritmo, mas era normal pro que estava acontecendo. E não parecia que faltou nada grande, tipo um capítulo inteiro, ou uma boa parte da história que ficou coisa sem explicar. Apesar de que, se o livro fosse um pouquinho maior, eu não reclamaria, porque gostaria de ter visto mais interações entre alguns personagens, gostaria de ter visto mais coisas sobre eles. Não é nada que faltou, sabe? O livro, como eu disse, ele tá bem completo, bem fechadinho, como uma coisa só. Mas é isso, a leitura me surpreendeu muito, eu esperava uma coisa, esperava que fosse ser bom, e ele foi melhor que eu esperava. Até a página 146 ele tava super legal, mas a partir da página 147, que foi o capítulo 19, aí eu não quis largar, é aquela coisa assim, aquele momento que você pega, se você tiver tempo, você termina o livro assim. Então fique de olho, porque também eu acredito que logo as continuações desse livro serão lançadas aqui no Brasil. Então é isso, como sempre, links úteis na descrição. Aqui do lado tem recomendações de outros vídeos pra vocês assistirem. Como sempre, se gostaram, dê o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!